começar, vamos falar sobre essa questão, então, da concorrência que é tão polêmica. Por que a gente não sabe lidar tão bem assim quanto ao nosso concorrente na fisioterapia? Bom, para começar, eu acredito que o principal motivo do fisioterapeuta não conseguir entender realmente o porquê que o colega dele não é um concorrente, não tem assim um inimigo direto, é porque a gente acha que não tem paciente para todo mundo. Por mais que no Instagram 92% dos fisioterapeutas me respondeu que sim, tem paciente para todo mundo, que a gente não precisa se preocupar com isso, eu realmente acho que o principal medo, a principal dor do fisioterapeuta é não conseguir ter paciente para todo mundo, e isso acaba fazendo com que a gente se afaste um pouco dos nossos colegas de profissão. Não sei se vocês concordam com isso comigo, mas eu já vou explicar o porquê desse meu ponto de vista, certo? Então assim, já que eu tô dizendo pra vocês que não vai faltar paciente, que tem paciente pra todo mundo, que os fisioterapeutas não precisam se preocupar com isso, por que eu acredito isso? Porque a maioria dos pacientes em comum, a maioria das pessoas que se beneficiariam com o nosso tratamento, o que acontece? Elas não sabem que elas precisam de fisioterapia. Então não vai faltar paciente porque as pessoas, elas simplesmente não sabem que elas precisam de fisioterapia. E eu falo isso com muito conhecimento de causa. Eu sou fisioterapeuta, fisioterapeuta na uroginecologia, só atendo saúde da mulher aqui na cidade de Porto Alegre, e eu sei que todos os dias os principais pacientes que me procuram são pacientes que não sabiam que existia fisioterapia para uroginecologia e que me acharam e descobriram que poderiam se beneficiar. Então, o nosso medo de não ter pacientes, ele também está bem alinhado com a nossa falta de valorização profissional, a nossa falta de divulgação profissional. Certo? Convencido isso? Então, você pode estar pensando assim, não, mas é porque tu atende saúde da mulher, que quase ninguém conhece. Mas na semana passada a gente conversou sobre o nicho de mercado. Lembra que eu falei com vocês sobre a dor lombar? Todo mundo conhece alguém que tem uma dor lombar. E todo mundo sabe que uma minoria das pessoas com dor lombar, mesmo sabendo que é padrão ouro no tratamento, por que elas não procuram? Divulga para as pessoas, a gente não sensibiliza as pessoas que se beneficiariam com o nosso trabalho. Então, nesse sentido que eu tô falando para vocês, que a gente não deve encarar o nosso concorrente como a pessoa que vai roubar os nossos pacientes, certo? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que descartar. O nosso concorrente, ele não vai roubar o nosso paciente, a não ser que ele haja de má fé, certo? Outro exemplo também que foge um pouco das questões da uroginecologia e da dor lombar é o atraso neurológico das crianças. Quantas crianças na pediatria lá têm atrasos em especial e muitos médicos nem sabem disso, porque as conversas são 5 minutos na consulta do pediatra e a mãe nem lembrou de contar pra ela que o pezinho não estava tendo tomada de peso, enfim. Então também passa por todo um trabalho de divulgação o fato da gente se posicionar a favor da concorrência, no sentido de tipo, vamos nos ajudar, do que o contrário, tá? Então, no Facebook aqui o Bruno Silveira tá mandar um beijo. Então assim, gente, olha só. Antes de eu falar com vocês, eu quero falar sobre o shopping center. Pensa comigo. No shopping center, uma parte mais concorrida para se comprar um espaço lá dentro do shopping é a praça de alimentação, certo? Daí você pensa assim, nossa, mas na praça de alimentação, um restaurante, vai ter um monte de outros restaurantes lá para competir comigo diretamente com o meu negócio, vários outros restaurantes. Por quê? Por que raios eu vou ir nesse lugar que tem vários concorrentes? É justamente esse princípio que eu quero passar para a fisioterapia. As pessoas se colocam juntos, elas se unem lá no shopping, na praça de alimentação, no shopping, porque elas sabem que se elas se juntarem, se elas se fortalecerem, mais pessoas vão serem atraídas para a praça de alimentação, e aí a gente vai conseguir ter um maior número de pessoas lá. Se a gente pensasse assim que o público-alvo da fisioterapia fosse uma pizza, fosse do tamanho de uma pizza, e que todos os fisioterapeutas tenham um pedaço dessa pizza, a ideia de que nós nos juntarmos para fazermos estratégias de sermos mais conhecidos seria aumentar essa pizza, o que também aumentaria o nosso tamanho, o nosso pedaço no mercado. Ficou claro para vocês? Não sei se vocês estão concordando comigo. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham aí que o fisioterapeuta pode se juntar com outros profissionais, mesmo que sejam da mesma especialidade? Então assim, ó. Quando a gente fala de concorrência, tem essa questão do medo de perder o paciente, mas também tem uma questão de concorrência desleal, sabe?
Quando nós ficamos nos nivelando pelo preço, quando a gente não se diferencia, quando a definição de concorrência é como todo mundo presta o mesmo serviço, vai ganhar, o paciente vai escolher aquele que tem o menor preço, ou aquele que tem a melhor localização. Mas como fisioterapeuta, a gente precisa se diferenciar no mercado. E o diferenciar pode ser até o jeito que a gente fala com o paciente. Eu já recebi vários pacientes que vieram de outras profissionais da fisioterapia, que estavam insatisfeitas com o seu tratamento, mas eu tenho certeza que vários pacientes meus também trocaram de fisioterapeuta por não se identificar comigo. E tá tudo bem. Que bom que existem vários profissionais para que consigam dar o melhor resultado para esse paciente. Mas aí a gente pensa assim, é muito preciosismo nosso, né? A gente protege o mercado achando que só nossa capacidade de agenda é o que o mercado precisa. E não é bem assim. Se a gente pensar de novo naquela lógica do shopping center, quantos mais restaurantes tiverem naquela praça, mais valorizada ela vai ser e mais gente vai procurar o ramo de alimentação. Quanto mais fisioterapeutas se posicionarem, digamos na saúde da mulher, mais fisioterapeutas na saúde da mulher falando sobre saúde da mulher, maior vai ser a conscientização das pessoas quanto a essa causa e mais pacientes que nem sabiam que se beneficiariam com a fisioterapia ganhariam com isso. Então é por isso que eu falo que a concorrência na fisioterapia ela não é ruim. Teu concorrente não é teu inimigo, pelo contrário, ele pode ser teu aliado para vocês atraírem ainda mais pacientes. E aí entra também o lado ruim dessa visão de que o concorrente é teu inimigo. Sabe por quê? Porque, como eu tava falando pra vocês, eu já recebi pacientes de outros colegas e também sei que provavelmente algumas pacientes minhas trocaram de terapeuta. Mas é muito feio e a gente vê isso direto, desde a faculdade, próprios profissionais falando mal dos colegas. E, gente, isso a gente não vê em outras profissões. É muito, muito, muito característico da nossa profissão. A gente vê o paciente falando assim, porque eu não melhorei, porque aquela terapeuta não fazia isso, isso, isso. Daí a gente fala assim, não, mas eu não concordo com esse tratamento. E essa fisioterapeuta aí tava defasada. Não, mas como é que ela fazia isso? Quando a gente se posiciona nesse método, criticando o nosso colega na frente do paciente, ele não tá vendo, demonizando aquele profissional que tratou ele mal. Ele tá demonizando a fisioterapia e dizendo que só tu funciona ou não, te colocando esse voto de confiança ou não. Então, se a gente pensar que, ok, a gente não vai concordar com todas as condutas fisioterapêuticas dos nossos colegas, mas roupa suja se lava em casa. Se você discorda, você não fala isso na frente do teu paciente, que vai ser a pessoa que vai propagar os benefícios desse tratamento. Tu vai fazer o quê? Tu vai conversar com esse colega ou simplesmente ficar calado e ficar feliz pela tua forma de atender ser a forma ideal, a forma mais consolidada no mercado que dá mais resultado. Lembrando a nossa live da semana passada que é muito importante a gente ser comprometido com o nosso resultado. Vocês estão conseguindo entender? Que o pessoal do Instagram, o que vocês têm de recado? Olha só, temos o que eu acho absurdo é os físios não cobrarem por avaliação. Entendi o seu ponto de vista e gostei da comparação, mas você sabe me dizer se há pesquisas para a área da saúde usando essa comparação? Rita, eu não sei se há pesquisas usando essa comparação, mas eu sei de exemplos práticos, assim, se a gente pensar assim, nas clínicas, existem clínicas que só atuam com fisioterapia pélvica, por exemplo, que é o que eu mais conheço. Clínicas que só atuam com fisioterapia pélvica, ok, mas se tem vários profissionais lá atendendo, como que elas conseguem se manter? Como é que não falta paciente? Tá entendendo o meu ponto de vista? Por quê? Porque elas estão gerando um fluxo de atenção, que as pessoas estão visualizando elas e isso atrai ainda mais pacientes. A Carol perguntou, o que eu acho absurdo é alguns FIIs não cobrarem pela avaliação. Eu também acho, que a nossa avaliação ela é uma forma da gente melhorar o nosso resultado. Para quem assistiu semana passada sabe o quanto eu valorizo o resultado na fisioterapia, que fisioterapia só funciona quando a gente dá melhora no tratamento e a melhora ela acontece quando tu tem bons parâmetros de avaliação, bons equipamentos de avaliação, enfim. Eu concordo contigo e hoje na minha prática clínica eu infelizmente só consigo fazer isso atendendo hoje particular, mas eu consegui me adaptar a essa realidade de todas as minhas pacientes passam por uma consulta específica de avaliação. E realmente desvaloriza a profissão. Oi Jana, oi Yasmin, oi Ana, sejam bem-vindos. Bom, então dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? Eu recebi algumas perguntas aqui em especial. E uma delas foi quanto ao preço da nossa consulta, porque a concorrência, ela, querendo ou não, ela atrai
uma disputa de preços, né? Porque quando a gente não se diferencia, a gente realmente vai ser escolhido por quem tem o menor preço ou quem tem a melhor localização, enfim. Bom, vocês conhecem a tabela de coeficientes do Crefito? Me diz sim aí, quem conhece. Manda aqui no Instagram ou no Face. Quem concorda comigo que conhece lá a tabela do referencial de honorários do Cofito? Isso, o preço existe o mínimo nacional, é exatamente isso que eu tô falando. A Carol conhece. Alguém mais conhece essa tabela de honorários? A Paloma também? Bom, a Físio Plena me mandou um direct aqui pela Miotech que pergunta assim: como saber se o valor cobrado é compatível com o mercado? Bom, parte da gente contribuir com o mercado é a gente se igualando pelo menos no piso, que é pelo menos no coeficiente que é estipulado como mínimo pelo Crefito, pelo Cofito, e eu acredito que como é algo do Cofito, isso é igual para todas as regiões, certo? Então, a gente já parte que a resposta dessa pergunta é: tu vai cobrar pelo menos aquilo que o Cofito estipula como. Então, hoje, o nosso coeficiente de honorários, ele tá em 52 centavos. Então, quando tu abre lá a planilha dos referenciais nacionais de procedimentos fisioterapêuticos, vai dizer assim: consulta ambulatorial de fisioterapia neurológica. Eu não tenho aqui agora, mas digamos que seja 150 coeficientes. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses 150 e vai fazer vezes 0,52. Então, nesse sentido, esse é o mínimo que você tem que cobrar, sim. É o mínimo que o nosso conselho estipula como obrigatório. Mas isso não significa que você tem que cobrar esse valor. Não significa mesmo. Concordo contigo, Carol, que a gente tem que cobrar com base nos nossos estudos para poder cobrar mais. Como que a gente vai conseguir cobrar mais? Quando a gente conseguir agregar valor na nossa consulta, a gente conseguir comprovar os nossos resultados, a gente conseguir fornecer ferramentas extras, incrementar com recursos, incrementar com tecnologias também para que o nosso tratamento fique melhor. Mas o nosso mínimo tem que ser o que o mercado, e existe muita gente no mercado, gente, que cobra bem abaixo do que esse Cofito fala. Por exemplo, na fisioterapia pélvica, que é a que eu conheço, são 400 coeficientes, então tem que multiplicar por 0,52, o que dá, se eu não me engano, aí R$208. Gente, a maioria das pessoas cobra muito menos do que esse valor por uma consulta. Então, vocês entendem a importância da gente estar alinhados no mercado? Então, esse referencial ele serve como base. Mas para a gente calcular o nosso preço, gente, nós precisamos embasar os nossos custos, a gente tem que se embasar no quanto que a gente se valoriza, como a Carol mesmo falou aqui, com base nos nossos cursos, nos nossos equipamentos que a gente tem na clínica. Então, tudo isso faz parte do nosso preço. Como hoje a live não é para falar de preço, mas sim sobre concorrência, eu vou falar sobre os problemas da gente cobrar abaixo desse valor do referencial. Quando a gente cobra abaixo desse valor, que a gente está contemplando aqui, o que o Cofito fala, nós estamos gerando algo que é antiético com os nossos colegas. Nós estamos gerando concorrência desleal. E concorrência desleal é uma das principais coisas assim de erradas na nossa profissão, que é a prostituição da profissão, quando existem outros profissionais que cobram aí um valor incompatível com o preço de manutenção dos consultórios. E existe também uma questão ética de que vários profissionais, afoitos por ganhar pacientes, acabam dando descontos, acabam cobrando menos do que esse valor. E realmente, pra gente se posicionar também contempla essa questão da concorrência, no sentido de nós temos que nos sintonizar com profissionais da mesma especialidade e da fisioterapia como um todo, para que a gente se alinhe por cima, se alinhe no que é justo e ético frente com o que está escrito aqui. A Carol colocou aqui: outro problema, as pessoas não sabem o quanto a gente estuda e investe em tratamento. Ninguém reclama dos R$350 que os médicos cobram. Olha, Carol, eu concordo contigo, tá? Hoje eu me sinto bem remunerada na minha clínica, eu atendo só particular, porque eu não me sinto bem remunerada pelos convênios. Mas por que eu acredito que a minha resposta vai ao encontro do que tu tá falando? Infelizmente, a gente tem que agregar valor às nossas consultas. Só fazer com que os pacientes acreditem, que já venham predispostos a valorizar nossa consulta, não vai ser o suficiente. Até porque muitos deles nem sabem que eles precisam da gente. Eles vêm com uma recomendação lá: faça fisioterapia, e vão pesquisar lá um monte de gente que aparece no Google de fisioterapia e vão escolher o que tem o menor preço. Então é importante que a gente tenha esse ponto de vista assim. Bom, vou passar para a próxima dúvida, tá? Obrigada aí pelo comentário, Carol.
A próxima dúvida é um comentário da Priscila Fisiopelve. Nossa, eu amei o tema. Aqui em Vitória somos poucos profissionais e as pessoas não contribuem muito com o grupo de WhatsApp entre os profissionais, porque as pessoas não interagem, não observam, e isso realmente deixa a Priscila desanimada com essa questão das próprias colegas de profissão na cidade dela não contribuir. Bom, tudo que eu tô falando aqui é que a gente tem que colaborar como classe, que a gente tem que se unir e respeitar umas às outras, certo? Se a gente começar a pensar no sentido de eu não vou prejudicar o próximo, pelo contrário, vou fazer com que a minha profissão, que é um bem maior do que o profissional em si, seja beneficiada com isso, porque eu também vou me prejudicar se eu falar mal dessa profissão, nós temos que falar de respeito aqui, tá? Não significa que todo mundo tem que ser amigo, tem que combinar noites no WhatsApp, enfim, mas nós temos que nos respeitar. Então, Priscila, o que eu acho que tu não precisa se desanimar, sabe? Se as pessoas não querem contribuir contigo, continua tocando a vida, desde que haja respeito entre vocês e que vocês consigam contribuir para que a fisioterapia cresça, perfeito. Quer ver um exemplo de que a gente só cresce quando a gente contribui uns com os outros? Eu hoje, segunda-feira de noite, estou aqui conversando com vocês, compartilhando gratuitamente esse conhecimento. Por quê? Porque eu acredito que ajudando outros fisioterapeutas a terem esse raciocínio de que nós vamos crescer se contribuirmos uns com os outros, todo mundo cresce, inclusive eu, que vou ter uma fisioterapia mais valorizada. Então, entendam que a gente também tem que se doar muitas vezes, mais do que só esperar que as coisas aconteçam, certo? E eu também recebi uma pergunta da Rita, que tá aqui conosco. Oi, Rita. Betina, eu tenho uma dúvida. Você falou sobre nos juntarmos aos colegas, mesmo que na mesma área. Isso é bem... As pessoas acham que a gente só pode se juntar quando são fisioterapeutas de outras áreas, né? E aí tem uma dúvida. Você acha que dá pra fazer parceria com outras físios, por exemplo, físios da obstetrícia, e atender em endereços separados? Tipo um casamento moderno, cada um mora na sua casa? Eu acho que sim, viu, Rita? Hoje, na minha prática clínica, eu tenho parceria com algumas fisioterapeutas pélvicas aqui da cidade, algumas que, por exemplo, estão com uma lotação de agenda e acabam me repassando pacientes, algumas que, nossa, eu não atendo esse endereço fica muito longe pra mim, e eu acabo muito facilmente passando as minhas pacientes para outras, mesmo que eu tenha liberdade, vagas na minha agenda, eu passo para as outras, porque o meu objetivo é fazer com que a fisioterapia cresça, para que os meus pacientes também cheguem mais até mim. Então, vai também da questão ética e a questão de contribuir com a nossa profissão, a gente se relacionar desse jeito. Vamos pensar assim, a Rita tá falando da fisioterapia na obstetrícia. Se vocês se juntassem, mesmo que em endereços diferentes, mesmo com metodologias diferentes, para simplesmente divulgar mais, fortalecer a fisioterapia em obstetrícia na cidade de... não sei qual é a cidade da Rita, mas enfim, digamos que seja Belo Horizonte. Para fortalecer a fisioterapia na obstetrícia em Belo Horizonte, isso vai fazer com que mais pessoas tenham visibilidade na fisioterapia em obstetrícia e isso vai naturalmente aumentar o número de pacientes. Só que isso tem que ter consistência, gente. Não pode ser uma vez uma campanha que vocês acham que vai simplesmente aumentar o número de pacientes procurando vocês. Tem que ter uma consistência, tem que ter uma constância de relacionamento com as pessoas que são os nossos possíveis pacientes. Então, em Viçosa, muito obrigada, Carol. A VB Físico comentou, com certeza, compartilhar conhecimento é maravilhoso, tanto para nós terapeutas quanto para os pacientes. Sabem que eu tenho notado isso, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta na saúde da mulher, meu nome é Betina Foscarini, e lá no meu próprio Instagram eu compartilho, porque o meu nicho de mercado são pacientes mais jovens e do sexo feminino, e eu compartilho muito conhecimento gratuitamente para essas pessoas, sem esperar nada em troca. E isso naturalmente gerou uma autoridade, um respeito das pessoas por mim, que acabam me procurando simplesmente porque eu contribuí com informação. E na fisioterapia, em geral, pode acontecer isso. Nós podemos, como grupo, nos posicionar e fortalecermos nosso posicionamento como fisioterapeutas. Gente, eu tô falando demais aqui e já tá dando meu tempo. Eu quero saber se vocês têm mais alguma contribuição, tem alguma dúvida que a gente possa resolver aqui. Pessoal do Facebook, alguma contribuição? Não? Então tá, a Carol gostou, a Renata falou que é exatamente isso que ela pensa. Então tá, a gente vai ter que assumir um compromisso aí então, de pelo menos essas pessoas que estão me assistindo hoje, contribuírem para que esse mercado seja menos desleal, para que a gente consiga ver estratégias
de se beneficiar com essa relação com os nossos colegas. Hoje mesmo, por coincidência, eu recebi uma indicação de uma paciente que era encaminhada por fisioterapeutas e ficou muito mais fácil eu sensibilizar fisioterapeutas porque eles já sabem dos benefícios da fisioterapia. Então a chance deles reconhecerem um paciente que seja beneficiado com o meu trabalho e me indicar é muito grande. Então, gente, se a gente quer ser mais valorizada, quer ganhar mais dinheiro pela nossa consulta, quer agregar mais valor ao nosso paciente, nós temos que nos juntar, infelizmente. Porque senão nós vamos ser continuar vivendo nesse ciclo em que poucos profissionais se destacam no mercado e a maioria das pessoas que têm sucesso são assim, pontos fora da curva, certo? Então espero que vocês tenham gostado e até semana que vem na próxima live. Mandem aí directs pro pessoal da Miotec, pro Henrique, pro Túlio, que assim que vocês sugerirem novos temas, eu volto aqui pra gente conversar um pouco mais e favorecer com o crescimento da fisioterapia. Então, um abraço e até a próxima live.